Hanukkah, o sentido, né, é dedicação, é festa da dedicação. Mas também, se nós separarmos essas duas letras finais, o Kaf e o Rei, separado do Hanu, o Hanu, o significado é descansaram. E as duas letras finais, que é o Kaf, que simboliza o valor numérico é 20, e Rei, o valor numérico é 5. Então, significa descansaram no dia 25 de Kislev, que é justamente esse dia, agora após o pôr do sol, a viração do dia, é dia 25 de Kislev, do calendário hebraico, né? Então, agora nós temos aqui uma visão histórica dos Macabeus, do livro dos Macabeus. Não se preocupem em vocês tentarem localizar o livro de Macabeus na Bíblia evangélica de vocês não vão achar. Ele tem naquela Bíblia da Barça, Bíblia católica. E então, é uma história bem interessante, né? A história dos Macabeus, as batalhas que houveram, não foi uma batalha só. E esse processo durou 7 anos. De 167 antes de Yeshua até 160. Então foi uma batalha considerável, um tempo considerável, não foi pouca coisa não, né? Então, no período em que os grecos sírios, né, dominavam Israel, dominavam a região ali, o imperador Antíoco IV Epifânio, ele simplesmente do nada assim, né, porque é uma coisa até meio estranha, né, porque os gregos, eles tinham outras conquistas de outras províncias, de outros territórios. Eles não tinham ali só o setor de Israel, né? Mas eles tinham outros territórios. Mas houve uma implicância específica com Israel, né? Por quê? Por que essa implicância de Antíoco Epifânio não aconteceu com os outros lugares que eles haviam conquistado, mas somente com Israel? Por quê? Né? Então, ele começou a estabelecer decretos, Antíoco Epifânio, contra os judeus. Um decreto em cima do outro, atrás do outro. Vários decretos que eles estão citados aqui, né? Por quê? Qual a razão desses decretos exclusivamente contra o povo de Israel? Por quê? Porque era o único lugar, os judeus, que eles não eram politeístas e não eram pagãos, né? Eles criam no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus único, né? Então, por isso, essa foi a razão desses decretos, já que as outras províncias conquistadas, os outros lugares, eles eram adeptos dos deuses pagãos em que Antíoco Epifânio cria, né? Então, observem aqui os decretos, naquele tempo, no ano de 167 antes de Yeshua. Então, Antíoco Epifânio proíbe o estudo da Torá, manda queimar todos os rolos, todos os pergaminhos que fossem encontrados, né, imediatamente eles eram queimados. Ele proíbe a circuncisão e condena a morte, toda mãe que circuncidar o seu filho, né, e também o filho que é circuncidado é morto. Então, uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível, uma perseguição assim terrível. Proíbe os judeus de guardarem o Shabat, obriga os judeus a trabalharem 7 dias por semana e comerem comida não kasher, não kosher, né? Kasher, porque os gregos, eles trabalhavam, o costume deles era trabalhar direto, 7 dias por semana, não tinha um dia de folga. Para eles, a folga era na hora de dormir. Não tinha outros momentos para folga. Então,
eles começavam a zombar dos judeus, dizendo que os judeus eram mais ou menos assim, vocês são meio vagabundos, não querem trabalhar. O item 6, toma para si, aí que a coisa começa a pegar. Aí que começa, que daí atinge, até então, né, muita gente assim revoltada, tal, mas até que o item 6 e o item 7 ali, tem um sacerdote que se levanta contra Antíoco Epifânio. Quando no item 6 diz assim, ele toma os utensílios de prata, de ouro, né, lá do templo, de bronze, e transforma em um templo pagão. Ele transforma o templo de Jerusalém num templo pagão para Zeus, o deus Zeus, que é deus olímpico. Então, e esse deus, ele tinha... é que eu não coloquei aqui a foto da estátua, eu acabei pulando essa parte, eu não queria ter colocado para vocês. Uma estátua assim enorme, que quase ia até o teto. O templo de Jerusalém é um prédio, uma edificação bem alta. Então, a cabeça desses deuses quase que alcançava o teto. Era algo assim descomunal, algo muito, muito grande. Uma enorme estátua pagã. E o item 7, que a coisa pegou para valer, obriga os sacerdotes levitas a fazerem sacrifícios imundos. Tipo assim, em vez de sacrificarem bezerros, ou carneiros, ou cabritos, ou pombinhos, porco, sacrifício de porco, e outros animais também imundos, né, no templo. Então, principalmente com esses dois últimos aí, tem um sacerdote, vocês já ouviram falar dele, Matatias. Está ali aqui é um selo, um brasão, né, de Matatias. Ali podemos considerar que esse selo, esse perfil aí é bem o perfil dele mesmo, da época lá. Não foi uma pintura de um artista que fez depois, é o perfil do Matatias. E tem os outros que vocês vão ver também. Então, esse Matatias, um homem, um sacerdote, mas ele ficou na história como um sacerdote guerreiro. Ele se levantou mesmo contra essa audácia, esse levante aí do Antíoco, e se levantou e ele declarou em voz alta para os irmãos dele, para a família dele, para todo o povo, em voz alta, assim, na frente do povo, dos filhos dele, 5 filhos. Mi Lashem Elai. Ele gritou assim, Mi Lashem Elai. Quem está com o Deus de Israel, venha comigo. Siga-me. Quem está com o Deus eterno, siga-me. Né? E daí começaram a acompanhar e eles formaram um grupo, né? Um grupo de homens valentes ali. Só que, dali um ano ele vem a falecer, né? O Matatias ele vem a falecer. Após a morte de Matatias, em 165, seu filho Judá Macabi toma a frente da batalha. Então, uma outra pessoa que ela fica famosa em relação a essa batalha dos Macabeus é o filho de nome Judá. Né? E em 164, Judá e seus homens conseguem tomar Jerusalém. Judá e seus homens, eles conseguem reconquistar Jerusalém, e acontece daí a rededicação do templo do Senhor. Então, por isso eu coloquei a foto ali para vocês, do sacerdote fazendo a rededicação, ali acendendo a menorá, porém com uma condição específica, né? Que
Eu vou falar em tempo oportuno, eu vou falar sobre isso aí. Vamos continuar aqui. Então, ao saber, agora entra uma outra figura importante aí também que se levanta contra os judeus. É um tal de o general grego Lísias, que quando esse general sabe dessa reconquista de Jerusalém e a rededicação do Templo de Jerusalém, ele se prepara de uma forma assim bem organizada, de uma forma pesada, bem organizada, com 50.000 soldados, mais 5.000 cavaleiros treinados e mais 30 elefantes de guerra. Então, não é simplesmente você chegar na África lá, catar uns elefantes lá e pronto. Elefantes que passam por treinamento, que são treinados, né? Alimentação especial, eles fazem exercícios, fazem... Você pode ver ali que nas costas do elefante parece que tem uma coluna enorme ali, ó, que lá em cima dessa coluna ficavam ainda soldados, lanceiros, flecheiros e lanceiros para atirar flecha no povo que estava embaixo, contra os inimigos, né? Então, depois dessa inauguração, essa rededicação do templo, esse general Lísias, né, com todo esse equipamento, com todos esses homens e elefantes e cavaleiros, é a famosa batalha de Beit Zacarias. Beit Zacarias. Está na história aí. Vocês conseguem ver aquela flechinha azul? Que, como a foto é em preto e branco, ali a imagem em preto e branco, eu coloquei uma setinha colorida para vocês identificarem que tem um homem embaixo da barriga do elefante, colocando uma espada assim, na barriga do elefante. Você consegue identificar ali? O braço dele ali, ele de joelhos assim, e com o braço com a espada assim na barriga do elefante. Consegue identificar? Então, esse que está ali é o outro filho do sacerdote, irmão do Judá. O nome dele é Eleazar Oran. Eleazar Oran. Então ele mata esse elefante, ele tem essa ousadia, porque aquele elefante era o elefante que tinha o selo real, era o elefante do rei, né? Então, ele mata esse elefante, só que a infelicidade é que o elefante cai em cima dele, e ele acaba morrendo também na batalha. Então, ali, o mesmo cai sobre Eleazar, matando. E Judá, seu irmão, também morre na batalha, não naquele dia, mas em outro momento, Judá também morre nessa batalha de Beit Zacarias. E daí os outros irmãos deles, o Simão e o Jonatas, tomam a frente, já que não tem nem Matatias, não tem nem Eleazar e não tem nem Judá mais. Então, realmente são uma família de homens de bastante coragem, né? Simão e Jonas tomam a frente, vencem a batalha e declaram finalmente a independência total de Israel e criam, no final do processo, eles criam o reino dos Hasmoneus. Uns falam reino, outros falam dinastia dos Hasmoneus, né? Vocês podem ver na observação ali embaixo que Simão torna-se o primeiro príncipe judeu da dinastia dos Hasmoneus. Simão. E tem o brasão dele, do canto lá, de Simão, e aqui do lado esquerdo, em cima, o brasão do Jonatas. Lutadores, guerreiros, homens de tipo Davi, assim. Então, e também aconteceu no ano de 1961 em Israel, né? Agora bem mais recente,
Eleazar foi homenageado por causa desse ato heróico dele ter matado aquele elefante, com uma moeda. O governo de Israel fez uma moeda que tem também o rosto, a face de Eleazar. E o nome dessa moeda é moeda Hanukkah, emitida pelo Banco de Israel em 1961. Então, vocês podem ver que depois mesmo da reconquista de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, que nas as outras comemorações de Hanukkah aqui, a gente para por ali na explicativa, mas a batalha não tinha terminado ainda, né? Continua algo mais forte, que foi a batalha derradeira, com todo aquele equipamento, com todos aqueles homens, e lembrando que os judeus só estavam com 20 mil, eles estavam com 50 mil soldados bem treinados, e os judeus, os macabeus, eram 20 mil, mas homens despreparados para a guerra, não tinham armamentos, não havia nível de comparação. Eles estavam muito fracos assim, em termos de armamento, em termos de treinamento para a guerra, né? Mas o que valeu assim para eles foi a coragem, a determinação, começando com Matatias, né? A coragem de protestar contra o inimigo. E, claro, depois de muitas orações, muitos joelhos dobrados, oração e jejum, o Eterno que deu a vitória para eles final. Não tinha como. Então, esse é considerado o primeiro milagre. O primeiro milagre, no caso de Hanukkah, né, a vitória que o Eterno concedeu para eles, tanto na reconquista de Jerusalém, a reconquista do Templo de Jerusalém, com o acendimento das luzes, né, que os sacerdotes começaram a procurar no templo, o templo como ele havia sido profanado. Então, vocês já sabem desse detalhe, né, que de uma forma, assim como Deus deu a vitória para eles na reconquista de Jerusalém, Deus deu a vitória para eles nesse acendimento aí da menorá, com os outros 7 dias. Mas por que, como assim, Jair, os outros 7 dias? Por que Deus fez isso? Por que Deus teve que fazer isso? Qual que é, tecnicamente, a razão de Deus ter feito a menorá ficar acesa, além daquele primeiro dia, que eles pensaram, nós vamos comemorar aqui, esse dia, e pronto, não tem mais azeite. Então, quando eles pensaram que a luz ia apagar, a chama da menorá ia apagar, ela continuou acesa por mais 7 dias. Cada dia era uma surpresa para eles, né? Porque justamente esse azeite, ele era um azeite especial, não era um azeite que você podia produzir esse azeite de um dia para o outro. Então, desde você colher azeitonas, todo aquele processo de moer, né? Moer a azeitona com caroço, extrair o óleo, a purificação, a limpeza ali do óleo. Então, esse processo dura 8 dias. É impossível antecipar esse processo. Você tem que respeitar os 8 dias, né? Como o Eterno sabia disso, não tinha como antecipar, ele fez a menorá ficar acesa durante 8 dias. Os 7 dias restantes. Mas também eu coloquei aqui, nesse slide, uma observação importante referente ao número 8, que o número 8, vocês sabem, biblicamente, é o número do Mashiach, o número do Messias, número 8. Se vocês, do centro para as extremidades, se vocês somarem ali, a primeira com a última, né? A segunda com a quarta, a terceira com a quinta e a quarta com a quarta, se vocês somarem elas, o número de trás para frente ou frente para trás, a somatória de cada uma delas, vocês podem ver ali, é 8, número 8. Né? Então, não quer dizer que a menorá com 7 braços, que ela não fale do número 8 também, que é o número do Mashiach, né? Do Messias. Então, como vocês podem ver aqui,
Foi depois deste evento que foram criadas e foram feitas Hanukias, justamente para falar. A gente poderia simplesmente usar uma menorá normal para fazer essa explicativa ou essa comemoração aqui, porque o milagre aconteceu com uma menorá. Não aconteceu com uma Hanukia, né? Mas com a menorá normal de 7 braços. Então, essa que é a explicativa dessa somatória aqui, que todos eles, se você fizer essa soma de frente para trás ou trás para frente, vai chegar no número 8, que é o número do Messias. Amém?